Os lendários monstros que aparecem na Bíblia, Leviatã e Benote. Desde os tempos antigos, o nome Leviatã ressoa como um símbolo de poder e caos. Em textos religiosos, ele é descrito como uma criatura monstruosa dos mares, um ser indomável que desafia a todos. Mas será que esse Leviatã é apenas um mito ou há mais alguma coisa por trás dessa lenda? Hoje vamos mergulhar nas profundezas dessa história para entender sua origem e seus significados e como ele ainda influencia até os dias de hoje. O Leviatã é uma criatura mencionada na Bíblia, principalmente no livro de Jó, e é descrito como um ser monstruoso, frequentemente associado ao mar e ao caos. Ele aparece em diferentes contextos nas Escrituras e é interpretado de várias formas ao longo da tradição judaico-cristã. Por que Deus criou o Leviatã? A criação do Leviatã, segundo a tradição bíblica, é um tema intrigante e debatido. O Leviatã é mencionado principalmente no livro de Jó, 41, Salmos, 74:14, 104:26 e Isaías, 27:1, sendo descrito como uma criatura colossal, indomável e temível, geralmente associado ao caos e às forças do mar. Aqui estão algumas razões pelas quais Deus pode ter criado o Leviatã, de acordo com diferentes interpretações. Demonstrar seu poder supremo em Jó 41, Deus descreve o Leviatã como uma criatura impossível de ser dominada pelo homem. Isso serve para reforçar a soberania divina, mostrando que só Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças mais caóticas e aterrorizantes da criação. 2. Símbolo do caos e do mal. Em algumas tradições judaicas e cristãs, o Leviatã representa as forças do caos que Deus mantém sob controle. Em Isaías 27:1, Deus promete destruir o Leviatã no fim dos tempos, simbolizando a vitória sobre o mal. 3. Parte do equilíbrio da criação. Em Salmos 104:26, o Leviatã aparece como uma criatura que brinca no mar, o que sugere que ele faz parte da harmonia da criação de Deus, mesmo que seja assustador para os humanos. 4. Testar a fé e humildade humana. No contexto do livro de Jó, o Leviatã aparece como um lembrete de que há forças na criação que o homem não pode compreender nem controlar. Isso ensina a humildade e reforça a confiança na sabedoria divina. 5. Elemento escatológico. Fim dos tempos. Em algumas tradições judaicas, o Leviatã será destruído no final dos tempos, e sua carne será servida aos justos como um banquete messiânico. Isso reforça a ideia de que, mesmo as forças mais terríveis, no final, cumprem um propósito divino. Em suma, Deus pode ter criado o Leviatã para simbolizar seu poder, ensinar lições espirituais e demonstrar que até mesmo o caos e o mal estão dentro do plano divino. Principais referências bíblicas ao Leviatã. Jó 41. Aqui, Deus desafia Jó ao descrever o Leviatã como uma criatura temível e indomável. Poderás tirar com anzol o Leviatã ou apertar-lhe a língua com uma corda. Jó 41 2.1. A descrição inclui escamas impenetráveis, um sopro flamejante e uma força incomparável. Salmo 74:14. O Leviatã é retratado como um inimigo derrotado por Deus. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento aos habitantes do deserto. Isaías 27:1. É mencionado como uma serpente poderosa que será destruída no fim dos tempos. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Interpretações do Leviatã. Criatura real. Alguns estudiosos acreditam que a descrição pode se referir a um animal real, como um crocodilo ou um grande réptil marinho. Simbolismo do caos. Na mitologia do Antigo Oriente Médio, criaturas marinhas monstruosas muitas vezes representavam o caos e a desordem. O Leviatã pode simbolizar as forças do mal que Deus tem poder para dominar. Figura escatológica. Em Isaías, o Leviatã é visto como uma força do mal a ser destruída no final dos tempos, podendo representar Satanás ou um poder maligno. Na tradição cristã e judaica, o Leviatã também foi associado ao diabo ou a forças demoníacas. Na Idade Média, foi até descrito como um dos demônios do inferno. O Leviatã é uma figura enigmática da Bíblia, podendo ser tanto um ser literal quanto um símbolo do poder de Deus sobre o caos e o mal. Sua imagem inspirou diversas interpretações ao longo da história, influenciando até a literatura e a cultura popular. Vamos continuar falando desse ser enigmático. A Bíblia menciona diversas criaturas enigmáticas em suas páginas. Entre elas, o Leviatã e o Behemoth se destacam, despertando debates e interpretações variadas. Frequentemente descritos como colossais seres primitivos, essas entidades são associadas tanto a animais extintos quanto a conceitos simbólicos. Mas o que realmente sabemos sobre essas criaturas?
Vamos analisar as passagens bíblicas que as mencionam e explorar sua relevância além das Escrituras. Origem e significado do Leviatã e do Behemoth. Os conceitos mais difundidos sobre essas figuras míticas vêm, em grande parte, das tradições judaicas. Nessa perspectiva, o Leviatã e o Behemoth são seres gigantescos destinados a um confronto no fim dos tempos. O Leviatã é geralmente representado como uma imensa criatura marinha, assemelhando-se a uma serpente ou uma baleia. Durante a era das grandes navegações, essa entidade aterrorizava os marinheiros, sendo considerada uma ameaça nas águas desconhecidas. Na demonologia, o Leviatã é retratado como uma entidade maligna, um dos 7 príncipes do inferno e líder entre os demônios. Contudo, em algumas interpretações do judaísmo, essa criatura também simboliza o mal e a inveja que habitam o coração humano. Para que isso fique ainda melhor, é necessário que você se inscreva no canal, ok? Por outro lado, o Behemoth é descrito como uma colossal criatura terrestre, possivelmente herbívora, frequentemente comparada a um rinoceronte ou até mesmo a um dinossauro. Dotado de uma força descomunal, ele é visto como o grande oponente do Leviatã. Segundo algumas tradições, os dois se enfrentarão em uma batalha feroz que resultará na destruição de ambos. Os 3 guardiões da criação. Há uma vertente mitológica que posiciona o Leviatã e o Behemoth como bestas primordiais, desempenhando papéis fundamentais na sustentação do universo. Nessa concepção, Deus teria criado 3 criaturas colossais para manter o equilíbrio dos reinos naturais: Leviatã, senhor dos mares; Behemoth, guardião da terra; Ziz, um pássaro gigante, responsável pelo domínio dos céus. A existência dessas entidades garantiria a harmonia da criação tal como a conhecemos. No entanto, é essencial lembrar que grande parte dessas narrativas resulta da fusão de diversas tradições religiosas e mitológicas ao longo do tempo. O judaísmo, a demonologia e outras crenças se entrelaçaram, moldando a visão popular sobre essas criaturas. Isso não significa, porém, que o Leviatã e o Behemoth foram concebidos originalmente dessa forma. Suas verdadeiras origens estão na Bíblia, mais precisamente no livro de Jó. O Behemoth no livro de Jó. Para compreender melhor a identidade dessas criaturas, é necessário recorrer às Escrituras. O capítulo 40 de Jó apresenta a primeira menção ao Behemoth. No versículo 15, está escrito: Observe agora o Behemoth, que criei junto com você e que se alimenta de capim como o boi. Sua força reside nos seus lombos, e seu poder, nos músculos do ventre. Sua cauda se enrijece como um cedro, e os tendões de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros, como barras de ferro. Ele é a obra-prima das criações de Deus, aquele que o fez proveu-lhe de uma espada. A palavra Behemoth tem um significado bastante debatido. O termo original em hebraico, Behemoth, pode ser traduzido como besta ou animais grandes, e em alguns contextos bíblicos refere-se a criaturas ruminantes. No entanto, no livro de Jó, o termo parece designar uma única entidade de tamanho e força impressionantes. Há indícios de que essa criatura habitava áreas alagadas, pois o texto menciona que ela vivia entre juncos e lamaçais, o que levou alguns estudiosos a sugerirem que a descrição poderia estar se referindo a um hipopótamo. No entanto, há um problema. A Bíblia descreve a cauda do Behemoth como forte e rígida como um cedro, o que não corresponde à pequena cauda dos hipopótamos modernos. Isso levou algumas interpretações a sugerirem que a criatura poderia ser um dinossauro ou outro animal extinto. A questão permanece em aberto, e a discussão continua. Apesar dessa incerteza, a hipótese do hipopótamo não pode ser descartada apenas por causa da cauda, pois a descrição do Behemoth pode ter sido escrita de maneira poética, destacando sua grandiosidade e imponência. Séculos atrás, era comum que os animais fossem retratados de forma exagerada, uma vez que seu estudo detalhado ainda era limitado. Assim, a possibilidade de o Behemoth ser uma criatura herbívora gigantesca, talvez extinta, também é considerada plausível. Independentemente de sua identidade exata, o mais relevante na narrativa não é o que ele é, mas sim o que representa. O texto bíblico usa essa criatura para ilustrar o poder absoluto de Deus, mesmo um ser tão colossal não passa de uma criação subjugada pelo Criador do universo. O Leviatã, a serpente do abismo. No capítulo 41 de Jó, o Leviatã é descrito com detalhes impressionantes. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem ajustada, formando um selo impenetrável. Seus espirros fazem resplandecer luz, e seus olhos brilham como a aurora. De sua boca saem tochas, e faíscas de fogo saltam delas. De suas narinas, exala fumaça, como a de um caldeirão fervente. Logo no início da passagem, o Leviatã é comparado a um crocodilo.
No entanto, a descrição vai além das características de qualquer animal conhecido, atribuindo-lhe a capacidade de cuspir fogo. Isso sugere que o texto pode ter um caráter simbólico, enfatizando sua natureza aterrorizante. No Salmo 104, o Leviatã é mencionado de forma diferente, sendo apresentado como uma criatura criada por Deus para habitar os oceanos. Nesse contexto, a descrição parece mais literal, retratando um grande animal marinho. A dificuldade está em identificar exatamente a que criatura a Bíblia se refere. Se fosse um crocodilo, a descrição de fogo e fumaça seria claramente simbólica. Se fosse um ser mítico, reforçaria a ideia de que o texto usa essas figuras para transmitir uma mensagem maior. O que realmente importa não é determinar se o Leviatã e o Behemoth existiram como criaturas físicas, mas sim compreender o significado de suas presenças na narrativa bíblica. Ambos representam forças poderosas e incontroláveis, que, apesar de sua magnitude, são completamente submetidas à autoridade de Deus. Conclusão. O significado das criaturas bíblicas ao longo da Bíblia, monstros e seres colossais, são frequentemente usados para ilustrar a superioridade divina. Seja no livro de Jó, nos Salmos ou em Isaías, a mensagem é clara: não há criatura, por mais poderosa que seja, que não esteja sob o domínio de Deus. Diferente das divindades pagãs, que precisavam lutar contra forças caóticas, o Deus de Israel não precisa travar batalhas, ele simplesmente cria e domina todas as coisas. Seja o Leviatã uma entidade demoníaca, um ser mítico ou um animal marinho, seja o Behemoth um dinossauro, um hipopótamo ou uma fera desconhecida, seu propósito na narrativa bíblica não é ser identificado com exatidão, mas sim reforçar a grandiosidade do Criador. E você, o que acha dessas criaturas? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, Além da Bíblia.